Hari Om Namah Shivaya. Então, ontem eu falei sobre kleshas, né? Na verdade, eu deixei só com vocês os dois primeiros de 5 kleshas, que é, enfim, para introduzir brevemente o tema, klesha é a forma que Patanjali encontra para falar sobre como que a nossa mente prega peças na gente, né? Como que a gente acha que está acontecendo uma coisa e na verdade está acontecendo uma outra coisa, e que as nossas ações, quando elas são feitas assim, sem cuidado, como que elas são feitas a partir de uma automação, né, de uma programação, que todo mundo tem, ok? Todo mundo tem isso, mas como que elas são feitas em prol de uma programação ali que, ao mesmo tempo que elas nos conectam com o mundo à nossa volta, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser organizadas de uma forma legal, porque senão a gente comete um erro atrás do outro. E hoje eu deixei as 3 últimas, né? Então a gente tem Raga, Dvesha e Abhinivesha. Raga Dvesha é uma dobradinha que, na verdade, gerencia a nossa vida inteira, se a gente deixar. Então é muito interessante como isso funciona, que Raga Dvesha são gostos e aversões, que absolutamente todo mundo tem alguma espécie de gosto e aversão. Mesmo o sujeito que vive pelado na caverna da Índia meditando, ele tem uma preferência pelo clima friozinho, ou mais quentinho, já que ele está pelado, né? Então tem uma preferência por, enfim, pela plantinha que cresce ali fora, a florzinha que ele vê, meditar sobre o nascer do sol, ou então o descer do sol, enfim, todo mundo tem alguma preferência, e uma versão não tem nada errado com isso. O problema é quando a gente acha que a gente vai chegar em algum lugar em termos de felicidade, em termos de ficar bem com a gente mesmo, em paz. Sabe aquela sensação de você poder sentar, aproveitar um cafezinho numa boa, você poder estar assim, sem a sensação que você está devendo alguma coisa? Então, a ilusão que você tem, né, nós temos, é que satisfazendo Raga Dvesha, satisfazendo gosto ou aversão, que a gente vai chegar em algum lugar em termos de satisfazer essa sensação, né, que a gente vai encontrá-la em algum lugar no meio do caminho, né? A Raga diz, faz isso, faz isso, faz isso. Por quê? Porque é bom, porque é bom, porque é bom. E a gente vai e faz, e de repente ele volta sempre para o mesmo lugar, né? Querendo fazer mais coisas. E Dvesha diz assim, não faz aquilo não, aquilo é ruim, é ruim, é ruim. E você vai evitando, né, cair em experiências que são desagradáveis e volta sempre para o mesmo lugar também. Então o Raga Dvesha não é um problema em si. Todo mundo vai sempre ter gostos e aversões. O problema é como que você encara esses gostos e aversões. Se você deixa eles gerenciarem a tua vida, simplesmente achando que um dia, evitando as coisas que você não quer e indo atrás das coisas que você quer, um dia você vai tropeçar nessa tal de felicidade. Isso não é verdade. Tá? Então é preciso, o yoga põe isso em xeque. E depois tem a Abhinivesha, que é o medo da morte. Esse aí não tem nem muito o que falar, né? Até mesmo os sábios, grandes sábios, têm medo da morte em termos de que vai olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, vai evitar cair num penhasco, né? Então a preservação desse corpo em si. Então isso também não é um problema. Mas que a raiz, na verdade, de todos os medos é o medo da morte, né? E ele deve ser respeitado, mas você deve olhar para ele como ele é. Uma coisa natural e que, enfim, deve estar ali, tem o seu lugar ali. Só que todo medo que deriva, então, daí, ele deve ser posto em xeque, né? Porque o medo é sempre a mente no futuro. E quanto mais você estiver no presente, menos exposto a esse tipo de situação você vai estar, né? Mais no controle. E aí, eu prometi que ia deixar, então, qual é a dica de Patanjali para se livrar disso? Então ele diz, Abhyasa Vairagyam, prática com desapego. Ou seja, não é do dia para a noite, não é no passo de mágica, você entra num processo, e esse processo, que é o caminho do yoga, ele vai desconstruindo na tua mente essas ideias, vai reconstruindo alguma coisa no lugar, novas práticas, novos caminhos, novas decisões, tudo que brilha novamente à luz do caminho do yoga. Então, diário, de preferência, ao longo de uma vida, sem pressa, desapegado. Desapegado como? Desapegado dos resultados, você não sabe quando vai dar resultado, desapegado das falhas, né? Todo mundo vai falhar. Então, desapegado. Prática e desapego, esse é o caminho do yoga, segundo Patanjali. Então, espero que seja de utilidade aí, para dar uma reafirmação aí no teu caminho, na tua prática, seja ela qual for. Deixo novamente o convite para você conhecer a formação de professores que eu conduzo junto com o professor Bruno Jones. Então, em julho, novas turmas se abrem aqui no Rio e em São Paulo também, né? Praticamente concomitantemente. No início do mês aqui no Rio, mais para o meio, fim do mês em São Paulo. Ainda tem alguns lugares aqui no Rio, um pouco mais de lugares em São Paulo. Então, entre em contato comigo aí. Então, nesse e-mail que está embaixo, é formaçãoyoga@saraswatistudio.com. Isso é, para quem é esse curso? Para quem gostaria de se aprofundar no conhecimento do yoga, saber mais sobre os ramos do yoga, principalmente postura, mantra, meditação. Então, o estudo, né, dos textos sagrados, como é que esse conhecimento veio do início, né, e chegou em nós até hoje. Então, como que você vai entender isso tudo, poder formatar isso dentro de você, fazer sua síntese e se tornar um instrutor de yoga. Então, é isso que o curso faz por você.
Hari Om.